Muito bem, o exercício número 16, agora sobre dilatação linear, diz o seguinte: uma barra de latão de 5 metros de comprimento sofre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Aqui ele já dá a variação da temperatura pronta, não é um valor de temperatura, ele já fala do delta θ da variação de temperatura. Faz 3 perguntas para nós. Primeiro, qual é a variação do comprimento da barra, ou seja, quanto que ela aumenta ou quanto que ela diminui, e pergunta em que caso essa variação seria positiva e em que caso essa variação seria negativa. Bom, o que ele não informou para a gente é que existe um coeficiente. A gente já volta a falar um pouco sobre isso. Eu vou lá para a nossa tela de resolução. A ideia é a seguinte: quando a gente fala de variação de comprimento de barra, você vai imaginar uma barra, ela está a uma determinada temperatura, que eu vou chamar de temperatura inicial. Se por acaso essa barra é aquecida, quando ela é aquecida, o que vai acontecer é o seu comprimento vai aumentar. Ela tem um aumento no seu comprimento. Isso nessa outra temperatura. A isso aqui corresponde à variação da temperatura. A variação da temperatura foi fornecida e já falou, esse valor é igual a 100 graus Celsius. O que ele perguntou para nós foi qual foi a variação do comprimento. A variação do comprimento é a relação entre o tamanho dela final e inicial. E isso daqui para nós é a variação do comprimento, delta L. Tá? Para calcular o delta L é calculado desse jeito, ó. Delta L é igual ao comprimento inicial da barra. O comprimento inicial é sempre quando a temperatura inicial, ou seja, o comprimento inicial da barra era esse aqui. E esse comprimento inicial, o problema nos forneceu. Esse comprimento inicial é igual a 5 metros. Tá? Então aqui vai ser um pouquinho maior, 5 metros e alguma coisa, vezes um coeficiente, vezes a variação da temperatura. É a aplicação direta da equação. O que o problema não nos forneceu foi isso aqui. Variação da temperatura ele deu aqui, comprimento inicial ele deu aqui, perguntou isso tudo aqui, então está faltando isso. Onde eu acho isso? Isso aqui eu acho nessa tabela. Se você olhar para essa tabela, você vai ver aqui que nós temos 5 metros de comprimento, uma barra de latão. Então aqui, olha, é uma tabela, isso aqui é um dado que tem que ser fornecido pelo exercício, tá? E o nosso latão está aqui, ó, tá? Nosso coeficiente do latão, 20 vezes 10 elevado a menos 6. Então nós vamos precisar desse dado, voltamos para a nossa tela, este alfa aqui vale 20 vezes 10 elevado a menos 6. Graus Celsius a menos 1. A unidade é esquisita assim mesmo, graus Celsius a menos 1, isso é uma coisa só, unidade de medida. E esse coeficiente, o problema tem que fornecer para você. Tá? Ele perguntou isso aqui, aplicando finalmente a equação. Isso aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 20 vezes 100. Eu só agrupei aqui de forma diferente, mas é o 20 vezes 10 a menos 6, né? Então aqui vai ficar 5 vezes 20 dá 100. Então vai ficar 10 elevado a menos 6. 5 vezes 20 dá 100. Vezes 100. Tá vendo que isso aqui dá 100, 100 dá 10 a quarta? Então a variação do comprimento da barra é de 10 elevado a menos 2 metros, que é igual a 1 centímetro. Então, isso daqui é a resposta do item A. Ele perguntou para nós, no item A, qual a variação do comprimento da barra. Então, o variação do comprimento da barra, delta L, esse aqui, resposta do item A. E ele perguntou para nós também o seguinte, no item B e no item C, olha só, item B e no item C, ele pergunta em que caso essa variação seria positiva ou em que caso essa variação seria negativa. Olha, para variar positivamente, eu tive um aumento da temperatura. Quando esse número aqui foi 100, aqueceu, esse número dilatou. Vamos supor que esfriasse. Então, se aqui fosse uma variação negativa de menos 100,
esse número seria negativo, porque esse fator aqui seria negativo. Então, a resposta do item B é: quando a variação da temperatura ela é maior que zero, nós temos uma variação do comprimento positiva também. E no item C, quando a variação da temperatura é negativa, nós vamos ter uma variação do comprimento negativo. Aqui ele expande e aqui ele contrai. Então é isso aí. Nosso exercício de número 16 resolvido. Aquele amplexo para vocês. E vamos tocar em frente, já chegando ao fim dessa lista.